Pois é, meu amigo, o ano mal começou do ponto de vista fiscal. Tivemos apenas um resultado divulgado até o momento, que foi o de janeiro, um recorde de superávit para o mês, diga-se de passagem, muito comemorado pelo pessoal do PT. Mas o ano mal começou, já temos uma previsão deficitária e muito grande. No caso, a previsão para o mês de fevereiro. Pois é, o pessoal lá do Congresso Nacional, fazendo as estimativas para o orçamento, chegou a essa conclusão de que provavelmente em fevereiro nós teremos um déficit de quase 32 bilhões de reais, revertendo parcialmente os 104 bilhões de superávit primário do mês de janeiro. É um resultado terrível, catastrófico, que dá mais ou menos a tônica deste ano de 2025. O problema, o desafio que isso vai representar para o equilíbrio das contas no Brasil, em um momento em que quem ainda acreditava no Lula já se questiona de forma veemente. Será que o cara está mesmo preocupado com o equilíbrio fiscal no Brasil ou o cara já chutou o balde? Vamos dar uma olhada nesses números, nas perspectivas. Mas antes, não se esqueça de se inscrever no meu canal se você ainda não for inscrito. E se você quiser colaborar ainda mais com o meu trabalho, você pode se tornar membro patrocinador, só clicar no botão Seja Membro aí embaixo, com valores a partir de R$ 1,99 por mês. Isso me ajuda bastante, pode ter certeza disso. Pois bem, qual que é o cenário que nós temos aqui? Portanto, uma previsão feita pela consultoria, que é a CONOF, que é a Consultoria de Orçamento e Fiscalização Financeira, Núcleo de Economia e Assuntos Fiscais. Mas que nome grande, né? CONOF, então, para ficar mais fácil. Mas é um órgão da Câmara dos Deputados que tem essa prerrogativa. Suponho que seja mais ou menos, assim, não é exatamente a mesma coisa, mas lembra um pouco a atuação da IFI, que é a Instituição Fiscal Independente lá do Senado Federal, que também fiscaliza as contas do governo e o desenrolar disso. Então, o fato é que não temos ainda um orçamento para 2025 votado e aprovado. Parece que vai ser nos próximos dias, não tenho certeza, mas a verdade é que o mês de fevereiro foi executado sem orçamento. Se vamos chegar no final de março já com as coisas arrumadinhas, organizadas, é outra história. Mas fevereiro não tinha orçamento, então a gente parte desse princípio que o governo teve que atuar em matéria de execução orçamentária com as previsões, fazendo ali as reservas de 1/12 para o mês e coisas do tipo. Pois bem, a estimativa que o pessoal da CONOF chegou foi de que o déficit para fevereiro de 2025 do governo será de 31,7 bilhões, que é uma grana muito elevada. É muita grana mesmo, de fato. Não é a primeira vez que nós temos déficit para o mês de fevereiro, é claro. Lá em 2024, olha aqui, essa é a notícia do ano passado do consolidado, não da previsão, do consolidado. Mas o déficit foi de 58,4 bilhões. Então, o resultado previsto para esse ano não é tão ruim quanto. Representaria um segundo mês de melhora fiscal em relação a 2024, não é mesmo? Um avanço nesse sentido. E sim, nominalmente falando mas tem um motivo muito claro que lança outro tipo de luz sobre as contas públicas, e eu já vou chegar sobre isso. Mas o resultado aqui nasce de uma diferença substancial, é claro, entre despesas e receitas. As despesas chegando a 174 bilhões de reais, é muita grana de fato. Então, apesar disso, como a diferença do déficit sugere, as receitas aumentaram 1,3%, isso não para de crescer, ultrapassou 200 bilhões de reais para um mês de fevereiro, um mês curtinho. É impressionante isso aqui. E a despesa caiu nesse período também, né? Então, houve uma queda aqui em algumas despesas de forma específica, mas em matéria geral, 13% de queda na despesa no intervalo de um ano. Era 200 bilhões de reais no ano passado, caiu para 174 bilhões. Então, pode parecer, numa primeira análise, um compromisso fiscal do governo Lula sendo tocado. É o pacote fiscal que foi aprovado no ano passado que está dando resultados, não é? Não é não, meu amigo. Eu já vou explicar agora por que isso aqui não significa uma vitória fiscal, muito pelo contrário. Acontece que no ano passado, nesse resultado aqui de fevereiro, 58,4 bilhões de reais de déficit, aqui estava embutido o pagamento de 31 bilhões de reais, ok, em valores atualizados,
tá? Esses 58 aqui não são atualizados ainda, tudo bem, a gente vai dar essa margem de dúvida nesse sentido, mas 31 bilhões de reais em valores atualizados foram pagamentos de precatórios lá no mês de fevereiro. E isso não tem para o mês de fevereiro desse ano. Não tem isso previsto para 2025, essa montanha de dinheiro em precatórios. Então, para pensar, se você tirar desses 58,4 bilhões, esses 31 de precatórios, a dívida cai para 27 bilhões. O déficit de fevereiro cai para 27 bilhões de reais. Lembrando que isso aqui é resultado primário, não tem pagamento de juros da dívida nessa história ainda não. Aí a coisa vai escangalhar de vez. Mas sem os precatórios, isso aqui cai para 27 bilhões de reais. E aí, meu amigo? E aí que o mês de fevereiro desse ano, então, fica pior do que o fevereiro do ano passado, sem essa situação totalmente atípica, sem essa situação totalmente externa à normalidade do orçamento público. Em outras palavras, a vaca foi para o brejo. Estamos com um orçamento mais deteriorado do que no ano passado. É simples assim de entender, mesmo com o crescimento real das receitas. Olha aqui, 1,3%. Então, realmente, meu amigo, a coisa tá feia do ponto de vista fiscal, do ponto de vista do controle de gastos. Lembrando, não tem orçamento votado ainda, a coisa poderia ser pior, o governo está limitado em seus gastos. Lembrando, aquele pacote de corte de gastos está vigorando aí, tem coisa que supostamente foi cortada, né? Enfim, aqui você pode ver como que as despesas são colocadas aqui, como que elas estão compondo esse total aí de maneira geral. Enfim, né? O pessoal chegou à mesma conclusão que eu, que os resultados estão similares. Essa piora leve aí de uns 3, 4 bilhões de reais pode se dever ao fato de eu não ter ajustado o número a valores reais, a valores atuais. Então há essa margem aí que indica um empate, só que a receita aumentou. Então é uma coisa bastante preocupante, sem sombra de dúvidas, né? E aqui a coisa já começa a ter problemas. Por quê? O projeto de lei orçamentária de 2025, que foi aprovado, né, mostra o seguinte, que a previsão era muito maior do que o que aconteceu. A receita, a arrecadação administrada pela Receita Federal nos 2 primeiros meses do ano foi 6,7 bilhões de reais menor do que o texto havia projetado, né? Mais uma vez, uma arrecadação frustrada. No caso aqui, né, 15 bilhões a menos do que foi previsto, embora tenha havido uma alta aqui de impostos com importação, imposto de renda e operações financeiras. O imposto de renda, você sabe por quê que aumentou a arrecadação, porque a tabela não foi atualizada no começo do ano. É simples de entender isso aí. Mas veja que houve frustrações com o recebimento de COFINS, PIS, PASEP e CSLL. Então o governo federal mandou um orçamento completamente superestimado do lado das receitas, o que é um problema bastante complexo, né? Além disso, outras receitas administradas pela Receita arrecadaram 8,8 bilhões de reais a menos do que o previsto. Então, o que acontece? Isso vai ter que ensejar um reajuste das despesas para que a coisa se equilibre. Não sabemos se isso vai acontecer. É o grande problema dessa história, o grande desafio orçamentário do Brasil hoje, governado pelo Lula. Não há compromisso fiscal, não há compromisso de equilíbrio de contas. Cada vez mais o governo quer gastar, quer apostar nesse negócio de benefícios e de liberar FGTS, de precatório, de auxílio gás, e de pé de meia e essas coisas todas, aumentando o gasto de forma geral, despejando dinheiro na economia e causando uma série de problemas, conforme nós temos visto por aí. É a tônica, é o padrão do governo Lula e não há indício algum de que isso vá mudar em algum momento, infelizmente. E aí o que acontece? O déficit continua subindo mês após mês. A gordurinha acumulada no mês de janeiro, que é usada no ano todo para se chegar num resultado positivo no final, está sendo consumida muito velozmente pelo governo. Vai saber como estarão as contas do mês de maio. E depois do orçamento votado e aprovado, o desafio fica ainda maior. Vamos ver aonde isso vai dar, mas as expectativas não são nada positivas, meu amigo. Eu estaria mentindo para você se eu dissesse que eu tenho esperanças de que haja um equilíbrio fiscal verdadeiro no ano
de 2025. Mas me diga aí o que você achou da minha análise, colabore com o nosso debate, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.